A maioria das empresas acredita que o crescimento passa apenas pela parte comercial, de vender mais, mas a verdade é que a maioria das empresas trava por falta de estrutura e consciência, e não por falta de mercado. E é isso que a gente vai tratar no podcast de hoje, como empresas crescem de forma sustentável, de forma longeva, participando e construindo de um ecossistema forte. Eu sou Eduardo Ramiden, sou VP do GM Group e estou aqui com um co-host muito especial, que é o João Dornelles, CEO da Rap Gestão, uma das empresas GM Group também. Seja bem-vindo, João. Valeu, Dudu. Prazer gigante estar aqui com você mais uma vez. Acho que é o segundo podcast que a gente grava, né? Isso. E é sempre bom poder estar aqui, ainda mais quando a gente vai falar de assuntos tão importantes, significativos, que impactam tanto a vida do empresário, que é com quem a gente vive o dia a dia, né? O desafio das empresas de lidar com os seus resultados e direcionar, entender aquilo que eu preciso estrategicamente atuar ou fazer no meu dia a dia como empresário, vai determinantemente mudar os resultados efetivamente, né? E o empresário que vive hoje muito num lugar de solitude, né, João? Que não tem muito com quem conversar, com quem compartilhar ideias, com quem trocar conhecimento. A gente vê muito isso no dia a dia, né? E aí ele fica muito preso na operação também, né? Sem tempo para pensar no estratégico, que é onde vai motivar o crescimento da empresa, né? Impulsionar o negócio. Eu vejo muitos empresários já adentrando de forma mais profunda aqui no tema, no nosso tema de hoje. Eu vejo muitos empresários caindo no que a gente chama da cilada do fundador, inclusive, né? Que é quando esse é um conhecimento que está no livro do Shaka Adizes, muito bom, recomendo a leitura para o pessoal que está em casa. Chama O Ciclo de Vida das Organizações, do autor Ishak Adizes. E ele fala muito da cilada do fundador, é uma das primeiras ciladas do empresário. É um empresário que fica muito preso no operacional, bate escanteio, corre para fazer o gol, cabeceia e não tem tempo para parar, respirar, pensar no crescimento estruturado da empresa, né? Pensar em ecossistema, em construção de equity, consolidação de mercado e várias outras estratégias que a gente trata aqui no Nova Gestão, que inclusive vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril, né, João? Isso aí. Esse evento Nova Gestão que vai ser incrível. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o evento também, para o pessoal conhecer. Mas eu acho que esse é um ponto central de dor hoje, né? É o empresário preso ali na operação. É importante demais estar falando disso. Eu falo por experiência própria, né? Você como empresário também, acho que foi construindo sua mentalidade, estudando, entendendo o que faz mais sentido no dia a dia. Mas eu falo, a Rap, depois que entrou no GM Group, por exemplo, isso foi em julho do ano passado, né? Nós estamos falando aqui no início de 2026, como nós conseguimos expandir nossa capacidade de atuação, de conexão com mais empresas, com mais pessoas, de aquisição de novos conhecimentos e Consciência entendimentos, também, né? consciência. Elevar a Fato, consciência. expansão de consciência e aquisição de novas metodologias de gestão e como nós nos tornamos melhores num curto espaço de tempo, pura e simplesmente por estar conectado com outras cabeças pensantes que nos ajudam a transcender esses modelos antigos, talvez, que a gente aprendeu a viver. Eu sempre conto uma experiência que eu tive num cliente. Cheguei no cliente para visitá-lo no supermercado e estava um dos donos, que era o pai, o patriarca, né, ele estava arrastando as motos no estacionamento para organizar melhor o estacionamento. Eu digo: "Cara, tá tudo bem, eu entendo que você queira, né, seus clientes têm um melhor atendimento, um melhor ambiente, mas esse cara que teve a capacidade e a competência de construir tudo aquilo que construiu, é para ele estar expandindo isso, para ele estar criando mais". Então E para a mim essa hora dele é história muito cara, né, é para estar muito fazendo cara, isso. é muito cara. Então, resumindo, se a gente puder resumir o episódio de hoje, eu diria que nenhum empresário cresce sozinho, né? Nenhuma empresa consegue crescer sozinho de forma sustentável, de forma autossustentável e de retroalimentação, que a gente fala muito nas estratégias do ecossistema, né? Que o ecossistema ele se retroalimenta. Então, a gente vai falar muito ao longo disso, ao longo do episódio. Existem três tipos de empresa, né? A empresa ponta, a empresa linha e a empresa rede, que é o que a gente trata muito no módulo de ecossistema do Nova Gestão. Mas a gente vai adentrar um pouco mais sobre esse conteúdo já já. É isso, eu vou ter, só para comentar, eu vou ter uma oportunidade também aqui, dentro desse papo, de falar um pouquinho mais sobre o suporte que está por trás desse empresário, né? Se você não tem um time de liderança bem estruturado, uma cultura bem ajustada dentro do negócio, além de depender de você, se você não tiver essas estruturas, essas bases que te deem suporte efetivo a construir e colocar as estratégias que você tem em mente em prática, dificilmente você vai conseguir crescer, expandir, desenvolver sem time, né? Verdade. E na tua vivência, João, qual é o maior erro que o empresário comete quando decide ali crescer sozinho, crescer sem estrutura, sem ecossistema? Na tua visão, a gente se depara muito com isso, né? Cara, pergunta interessante. Tem tantos erros que vêm à minha cabeça, assim, sobre empresário, mas a primeira coisa é
achar, ou talvez esteja relacionado a uma crença antiga de que eu não posso confiar nas pessoas, que só eu é que tenho que dou conta, o olho do dono é que engorda o boi, e tantas outras crenças antigas que a gente aprendeu com os nossos pais, com outros Sim. gestores, sei lá, e que fazem com que a gente se fixe, né, eu que tenho que fazer, é meu, quem tá no financeiro é uma pessoa da minha, ou eu que fico ali no financeiro, eu boto uma pessoa da minha altíssima confiança, da família às vezes, São então crenças da velha gestão, né. crenças da velha gestão. Então, para mim, um dos principais erros é esse, é não expandir a cabeça para entender que o mundo tá mudando e que tem coisa nova aí. Isso. E isso causa o que a gente chama do fenômeno do empresidiário, né, que é o Fato. cara que está tão focado ali na operação, como você comentou agora, o empresário lá organizando as motos no estacionamento. O cara tá preso, ele é escravo da própria empresa, né. Teve um empresário que comentou uma vez, eu não lembro exatamente a frase que ele usou, mas ele disse assim que ele não montou uma empresa, ele arrumou um emprego, né, que tem a ver com essa ideia do empresariado. Então ele não tem essa empresa Exatamente, pra poder estar livre, ter, claro, ele exatamente. quer ter mais lucro e tal, mas quantos empresários você conhece que não tiram férias há anos? Isso que eu ia Eu comentar. tive com um diretor essa semana que ele me disse: "João, depois de 14 anos eu tirei férias". Caramba, estava preso. Completamente. É. E aí a gente, entende, né, também que o um dos maiores erros do empresário é porque o que que acontece? A gente sempre prega isso, né, primeiro progresso, depois ordem. Cara, vamos sem dinheiro, sem caixa, empresa nenhuma sobrevive. Então vamos trabalhar o comercial, a gente faz muito isso também. A gente estava numa reunião hoje pela manhã de planejamento orçamentário, né, a gente viu: "Cara, vamos colocar a receita para dentro e depois a gente faz a estruturação necessária para entregar essa receita". Então é primeiro o progresso, depois a ordem. Mas é um erro também que a gente se depara, essa estruturação não vem, né. Fica muito ali no comodismo, no amadorismo, a gente não para estruturar um negócio de forma sustentável, definir ali qual o organograma ideal, o organograma presente, o organograma futuro, falar de cultura, falar de liderança, né. Então eu acho que isso é um erro também que a gente encontra muito nesse. Você citou essa nossa reunião de manhã, hoje foi um grande exemplo do como a REP, que é uma empresa muito menor, com menos tempo, né, a Gomes Matos Consultoria tem mais de 30 anos, nós fizemos 8 agora Sim. esse ano, então como algumas informações, por exemplo, algumas decisões que a gente tomava ainda era baseado no feeling, no entendimento, no "eu acho", e aí hoje mesmo de manhã conversando, tanto você como o Eduardo vieram: "Olha, acho importante a gente definir essas estruturas, a gente construir essas bases de análise". Então dados, por exemplo, é uma das grandes dores de muito Essencial. empresário. Um empresário É. que ainda fica tomando decisão, como diz alguém, No falou esses dias, feeling, né. tirando a meta debaixo do sovaco, uma coisa que eu ouvi nesse estilo, né. No feeling isso também não vai funcionar, fato. É, com certeza. Beleza, então, a gente fala muito no Nova Gestão sobre ecossistema, né. Sobre a maioria das empresas hoje são empresas ponto, são empresas que vendem um produto. Não tem uma escada de valor, não tem um upsell, não tem um cross-sell para vender entre empresas ou do mesmo grupo ou empresas parceiras. Isso também é uma dor, né. Ah, por que tu acha que o modelo de empresa fechada e centralizada na tua visão, aí você pode trazer uma visão também de cultura, liderança e pessoas, que é o teu módulo, principal dentro do Nova Gestão, né. Por que que empresas com essa mentalidade mais fechada é mais difícil crescer e trava o crescimento? De cara eu vejo lá na Rap a gente tem um valor chamado colaboração, e eu vejo que essa colaboração ela vem muito pela habilidade que todos nós temos em, nos envolvermos com tudo. Então você vê o time do financeiro ajudando o time de marketing e vice-versa, pra fazer as coisas acontecerem. Então esse modelo, acho que fechado, antigo, tradicional, faz com que todo mundo também viva essa realidade o meu resultado, o meu jeito, a minha forma. E quando eu olho, eu digo, as empresas precisam, elas são um ecossistema, né, elas e precisam funcionar de uma maneira ajustada, alinhada. E se eu tenho uma visão fechada, se eu fecho informação, eu não quero compartilhar informação financeira ou o que for, eu começo a criar um ambiente de silos, né. "Espera aí, essa área não conversa com aquela, eu não posso ficar sabendo daquilo", aí eu estimulo que as pessoas façam a mesma coisa, eu estou estimulando um comportamento Sim. equivocado. Quando eu, como empresário, quero crescer e eu quero ir para uma loja, 2 lojas, 10 lojas, ou mais time, ou mais faturamento, ou mais crescimento, eu obrigatoriamente vou precisar ter mais pessoas que façam coisas que antes eu fazia. E agora, se eu não conseguir construir essa estrutura que flua sistemicamente, onde as pessoas se conversem, trocam, onde o feedback pode ser de mim para você, que sou seu gestor, mas de você para mim, que Claro. que é meu liderado, e a gente pode conversar 360, né. tranquilamente sobre isso e que o conflito aconteça de maneira fluida. Então, essa visão fechada mais uma vez, e aí eu quero muito poder te ouvir também nesse olhar de ecossistema, mas no que diz respeito à liderança, se eu venho do próprio gestor
que é o próprio dono, que é o cara que constrói a cultura, dele já vem um ambiente fechado, seja de informação do que for, eu fecho as portas para todas as Sim, outras áreas e para colaboração dentro do sim, negócio. com certeza. Eu acho que tem 2 pontos, fundamentais aí, que é, primeiro, a ambiência, né. Quando você tá no em você teve essa, experiência própria com a Rap por 8 anos, né, e ano passado vai fazer um ano agora Uhum, no meio de 2026 que a gente fez a fusão. uhum. Então, era você e a Luana tocando o negócio sozinhos, né, sem fazer parte de um ecossistema maior, sem ter um arcabouço de outras empresas por trás também. Ah, e essa ambiência, quando você está numa ambiência de crescimento, de network, de novas conexões, eu acho que tudo flui muito mais rápido, né. Quando a gente fala de ecossistema, uma das maiores vantagens é que o ecossistema ele é retroalimentável e autossustentável, né. Então hoje a gente percebe muito isso nas propostas comerciais. As nossas propostas dentro do GM Group sempre saem com proposta de combo, né, nunca uma empresa só, porque eu tenho muitos produtos complementares, soluções complementares. Então, se eu vou fazer uma estruturação, por exemplo, de um PCCR, será que não cabe, não é complementar um programa de desenvolvimento de liderança? Casa super bem, né? Perfeito. Se eu vou fazer um projeto de estruturação de processos, será que eu não já posso fazer um combo com uma proposta de otimização de agentes de IA para esses processos, né? Então, a gente vê muita sinergia nessas empresas. E já vai uma dica para o pessoal: mapeiem quais são as verticais complementares que vocês querem que façam parte do ecossistema de vocês, né. Que na Gomes de Matos a gente mapeou 12 verticais, 12 verticais, das 12 a gente já tem 6 em andamento aqui do GM Group, com essas empresas que fazem parte do ecossistema. Então mapeie quais são as verticais que complementam o serviço e a solução de vocês, né. Eu acho que isso é um ponto muito chave para a gente tocar aqui também. Você me permite comentar agora, eu fiz uma correlação, fui longe aqui agora ouvindo você falar, porque quando eu comecei a ouvir falar sobre esse novo sistema mundial, esse movimento mundial de conexão entre empresas, me remete a, sei lá, Airbnb, né, que os caras montaram uma plataforma e querendo ou não começou a concorrer com a hotelaria, e quando a gente vai ver hoje a hotelaria divulga dentro da própria plataforma, ou seja, eles se retroalimentam Exato. continuamente. E durante muito tempo eu olhei e achei muito distante de mim isso. Uhum. Como empresário, Sim, né, e aí, a partir do momento que a gente se conectou, eu disse: "Espera aí, a coisa se materializou". Acho sim. que agora veio a consciência de dizer: "Olha, a gente está vivendo isso", porque Tangibilizou. tangibilizou, porque de fato as empresas têm várias necessidades. Então quando ela vem para dentro do GM Group, por exemplo, ela exatamente encontra múltiplas soluções para as necessidades que ela tem no mesmo ambiente, de uma forma muito mais próxima e íntima, porque a gente já está internamente, já se Uhum, consegue trocar uhum. informação com mais facilidade, a coisa flui melhor, o relacionamento flui melhor. É preciso criar os ritos de gestão para que essa sinergia aconteça, né. Essencial, e aí você vem fazendo isso muito bem feito, tem aprendido demais esse movimento de clarificar quais são os ritos. Essa é uma das grandes dores do empresário, né, ele não tem ritos Próxima específicos para semana a gente acompanhar. vai ter o nossa reunião mensal de resultados, junto com a reunião de conselho também, né. Então, quais são os ritos que sustentam essa construção de ecossistema é muito importante. Fato de assim, a vontade de olhar para a câmera e dizer: "Se você não tem modelo de gestão na sua empresa, está aí um dos grandes pontos de dor", porque enquanto sua empresa não tiver um modelo de gestão estruturado, você vai fazer gestão sei lá, toque de caixa, aí, Perfeito. vou me reunir, vou resolver problema que aparecer, né, eu não consigo pensar estrategicamente. Então, um pouco disso do vi que estou vivendo, né, estamos vivendo como empresa, falo por mim agora dentro do GM Group, essa realidade de intercâmbio de informações, de conexão sistêmica de negócios, isso tem sido fantástico. A gente tem um mantra muito forte aqui dentro do GM Group, que é: "Construa pontes e não muros", né. Propicie essas conexões para que essas conexões aconteçam, né, isso é muito importante. Muito bem. Então, Dudu, para a gente poder aprofundar um pouco esse entendimento aí de ecossistema empresarial efetivamente, que é exatamente o que a gente estava comentando, compartilhando aqui, e na ideia de tentar tangibilizar um pouco isso, o que que realmente define aí um ecossistema de negócios? Cara, um ecossistema, ele é definido primeiro pelo tipo de empresa que você está tocando. Como eu comentei no início, a gente tem 3 tipos de empresa dentro dessa teoria de ecossistema. A gente tem a empresa ponto, que é uma empresa que vende apenas um produto ou uma solução. A gente tem uma empresa linha, que é já a evolução da empresa ponto, que ela já entende a escada de valor de produto. Então, na Gomes de Matos, um tempo atrás, a gente desenhou toda essa escada de produto. Cara, qual é o primeiro produto aqui, o produto de entrada, produto low ticket aqui que o nosso cliente vai consumir? Qual é o segundo produto acima desse? Qual é o próximo upsell, né? E aí a gente foi desde da primeiro produto até o final da escala de valor, que é o projeto de consultoria de 500 mil ano,
né. Então, mas isso eu não saio do produto low ticket para o produto high ticket, né, eu tenho que ter toda uma escada de valor e uma construção disso. Então empresas linhas já entenderam isso e já praticam isso na realidade. O próxima evolução, que aí já é a evolução de ecossistema, chama empresa rede. É uma empresa que conseguiu ali construir uma rede, né, em que essa rede se autossustenta e se retroalimenta em termos de conexões, em termos de receita. A receita, você tem uma receita muito mais previsível, né? A geração de negócios, eventos, então a gente passa a mudar de jogo. Na empresa ponto, a gente tem um jogo de CAC, na maioria das vezes, né? Então, quanto menor o meu CAC, mais receita eu tenho. Quando você passa para uma empresa linha, você já muda o seu jogo. Você está com um jogo, está jogando um jogo de LTV, né? Porque eu tenho uma escala de produto. O meu cliente comprou aqui um produto, mas ele tem todo um LTV para consumir. Então, a gente pensa muito nessa linha de escada de produto, de escada de valor, e não é mais um jogo de CAC. Eu posso ter um CAC muito alto de 5, 10 mil, mas entendendo que meu LTV também vai ser muito alto, vai ser muito grande, porque a escada de valor é muito longa, né? E justifica esse valor alto por conta do que você vai Justifica. O ter de nosso volta do cliente, CAC, né. ele gira em torno disso, de 5 mil, porque a gente faz muito evento, faz muita experiência, né? Muitos jantares e evento. Hoje de manhã a gente estava no evento aqui comercial, da área comercial, né? E tudo isso envolve custos ali, mas a gente entende que o nosso LTV, como é muito grande, muito alto, justifica ter um CAC também mais alto. Então o jogo ele começa a mudar, né? E quando você tem você passa a ser uma empresa rede, aí é lindo, né? Porque você tem, por exemplo, no nosso caso, a Gomes de Matos indica a Rap indica a Gomes de Matos. A gente tem ali comissões cruzadas também, então isso começa a gerar outros tipos de remuneração e outros tipos de receita. A receita começa a ficar muito mais previsível quando você está dentro do ecossistema. Massa. E eu fiquei você te ouvindo falar, me veio uma dúvida interessante aqui. Isso serve para qualquer modelo de negócio seja trabalho no varejo, serviço, produto, independente do que eu faço. Qualquer modelo de negócio. Vamos pegar um exemplo mais básico que me vem à mente, que é a padaria, né? Padaria pode ser uma empresa ponto, pode ser uma empresa linha, como pode ser uma empresa rede, né? Como na padaria é uma empresa ponto. Cara, ela vende só pão. Você vai lá, compra o pão, pronto, acabou a relação. Se você implantar um sistema de assinatura, em que todo dia de manhã eu te entrego um pão na tua casa quentinho, quem não, eu ia comprar uma assinatura dessa, né? Mas Não conheço. quantas padarias acordaram para isso, né? De um modelo de assinatura. Aí você já vira uma empresa mais focada na empresa linha, né? E se você começar a fazer parcerias com confeitarias, com cafés, né? A gente vê muito aqui em Fortaleza também, muitos cafés hoje surgindo, e esse hábito também está aumentando muito, né? Então, se você fazer uma parceria para você ser o fornecedor exclusivo de uma cafeteria dessa, você já começa a desenvolver parcerias estratégicas, né? Então, acho que é muito o que a gente comentou no início. O que mais trava o crescimento de uma empresa, na minha visão, antes de estrutura, é a consciência. É eu entender, cara, eu posso ir para esse caminho, eu posso evoluir o meu negócio, eu posso pensar num modelo de negócio diferente, né? Até uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos clientes é, cara, qual é o modelo de negócio que eu criaria hoje que mataria o meu negócio principal? Essa é uma reflexão muito interessante, né? É um exercício muito interessante, porque é melhor que a gente crie esse modelo de negócio, né, disruptivo, que vai matar o meu negócio principal hoje, do que o concorrente venha, faça e me tire do jogo, né? É meio clichê, mas vem claramente o exemplo da minha cabeça da Kodak, né, da história da Kodak, que se eu não me engano era um inventor aí das máquinas Blockbuster, digitais né? e não Tem acreditou na vários. disrupção do mercado e perdeu espaço, né. Exato. Então é muito perpassa muito pela essa elevação de consciência, que é o que a gente trata muito no Nova Gestão, né. Na imersão de 2 dias que a gente vai fazer, a gente já vai comentar já já quem vai estar com a gente nesses 2 dias, mas a gente fala muito sobre isso, sobre construção de mindset, né. É sobre elevar a consciência do empresário para que ele mude o nível de jogo dele. E aí falando um pouquinho até você falando citou nova gestão, nesse dia, acho que vai ser no dia 9 provavelmente, eu vou estar lá falando sobre liderança. E aí quando eu começo a ouvir você falar sobre a construção de ecossistema e até pela experiência de estar vivendo aqui já, eu começo a olhar o papel efetivamente das pessoas nesse contexto, porque a partir do momento que eu começo a viver já eu como empresário já começo a sair mais da operação e vir mais para o nível tático e estratégico, eu já preciso de mais pessoas Sim. presentes, responsáveis, competentes, atuando ali. Quando eu venho para uma linha ainda mais ampla, a exemplo de um modelo de ecossistema, quer dizer, eu preciso ainda mais
de time preparado para tocar essas diferentes frentes. A gente olha para o próprio GM Group hoje, você tem, né, 4, 5 empresas diferentes, onde você tem executivos que atuam em cada uma dessas empresas, me coloco como exemplo aqui na Rap Gestão, e como esse meio exige da gente que eu não só me prepare para estar num nível mais alto, Descentralize, mas exatamente, prepare delegar. pessoas abaixo de mim para que elas possam vir para o meu lugar para assumir coisas que eu fazia antes. Do contrário, a coisa não vai acontecer, não vai Exato. evoluir, não vai desenvolver. Inclusive tem um indicador, um KPI muito interessante que eu recomendo todo mundo faça essa mensuração, que é o indicador de cobertura de cargo-chave. Mapeia dentro do teu negócio quais são os principais cargos-chaves da tua empresa. E se tu tem um líder hoje que pode sentar na cadeira confortavelmente para entregar resultado. E mais, a cobertura desse cargo-chave. Se esse cara sair, qual é o percentual dentro dos cargos-chave que você tem na tua empresa? Quantos desses cargos estão cobertos hoje? Ou seja, se aquela pessoa sair, se aquele líder sair, eu tenho alguém que assume e não deixa a desejar, né? Então, cobertura de cargo-chave é um indicador muito interessante para a gente pensar nesse crescimento, porque é invariável. Invariavelmente, o crescimento ele vai passar por essa delegação, por essa criação de novas lideranças, né? Então eu tenho que ter essa cobertura de cargo-chave dentro do Isso é negócio. gestão estratégica de pessoas, né? Quando você fala de cargo-chave, em algum momento vem na minha cabeça, meu Deus, os diretores e tal. Não, mas se eu tenho uma padaria e eu tenho o padeiro e é É só um ele que está cargo-chave, né? ali, ele é um cargo-chave, é um profissional de Se ele nível sair, quem que operacional. assume? Quem assume? E aí, essa semana, inclusive, tinha um cliente nos solicitando programa de formação de sucessores. Eu falei, opa, olha que legal, as empresas abrindo a cabeça para entender que precisam preparar a pessoa antes de perder a liderança, né? Então, cara, esse é um dos pontos importantes. Como você precisa, como empresário, fazer gestão estratégica de pessoas, pensar o seu negócio para daqui a alguns anos, né? Quem são as pessoas futuramente que vão assumir? O quanto eu preciso que as pessoas que estão aqui ou se preparem, evoluam, ou mesmo o quanto eu preciso substituir as pessoas que eu tenho para que eu possa ir para um novo nível. Uma frase, só um comentário sobre uma frase, para mim, um exemplo que tem ficado cada vez mais forte. A ideia de que uma empresa que fatura 1 milhão não é a mesma empresa que vai faturar 10, 20, 30, 50 milhões. As pessoas são diferentes, o time é diferente, a estrutura é diferente, a cabeça é diferente. Jogador de Série B não joga Série A, né? Então, se eu tenho um negócio que fatura hoje 1 milhão por ano, para a minha empresa faturar 10 milhões por ano, provavelmente eu vou ter que ter troca de pessoas e troca de liderança aqui, né? Fatos. Porque o jogo é diferente, né? Beleza, Posso ir em outra por pergunta favor. aqui? Dudu, essa foi algo que eu vivi e que venho, né, trabalhando essa disrupção, graças a Deus, na minha cabeça. Tem sido um movimento muito significativo, mas eu entendo que para muitas pessoas talvez esse seja um olhar ainda. Muitas empresas ainda enxergam as empresas em geral como concorrentes. Eu vejo que a visão de ecossistema não se constrói, porque espera aí, eu não vou dividir o meu know-how, os meus clientes com fulano, que ele vai concorrer comigo e tal. Esse não é uma das grandes travas aí para a gente viver um ecossistema? É uma trava, é uma crença de muitas empresas, né? Mas a gente tem alguns exemplos aqui dentro da Gomes de Matos, dos nossos clientes. É o que eu falei no início, né? A gente tem que mapear as complementariedades. E quando eu penso em ecossistema, muitas vezes, por exemplo, a gente fez uma última fusão agora, que foi com a Board de Números e Estratégia. Eles trabalham muito a vertente financeira, né? De projetos financeiros, Controle as a Service, CFO as a Service, M&As. Valuation, por exemplo, Valuation, a gente mapeou todos os produtos que a Board tinha e todos os produtos que a nossa área financeira, Gomes de Matos Consultoria, tinha. E a gente viu, pô, tem interseção aqui, né? E aí, como é que a gente faz? Mas a gente pensou, cara, a conclusão foi, é melhor que a gente esteja os dois com o mesmo produto e concorrendo, entre aspas, pelo mesmo serviço, ou mesmo valuation, por exemplo, né? A gente toca alguns valuations aqui, a Borges também toca alguns valuations lá. Mas no final do dia vai tudo para o mesmo ecossistema, vai tudo para o mesmo grupo, né? Então a gente, em algum momento ali, a gente vai concorrer, mas é uma competição altamente saudável em que a gente se comunica e a gente, no final do dia, é muito melhor que o cliente feche ou com a Gomes de Matos ou com a Board, vai estar amplamente bem assistido nas duas situações do que ele fechar com um concorrente nosso, né? Então o concorrente passa a ser quem está fora do ecossistema, né? Então quanto maior é meu ecossistema, mais parceria estratégica eu tenho. Acho que esse é o ponto central
da construção de ecossistema. Nossa, a hora que eu virei essa chave foi muito interessante, porque acho que durante alguns anos eu tive esse olhar desse de, né, não vou compartilhar minha metodologia e tal, e aí eu percebi que de fato quando a gente consegue compartilhar e se abre para esse compartilhamento, cara, a gente ganha demais, é aquela velha história de é melhor você comer uma pizza dividir uma pizza grande entre muitos do que comer uma pizza pequenininha sozinho. Eu gosto muito dessa metáfora, porque deixa muito claro, quando a gente consegue se conectar com boas pessoas, e aí acho que tem que estar nós fizemos esse movimento, né, de alinhamento de valores, Sim. de ver se as empresas se conectavam, né, tinham o mesmo propósito, mesma No visão de nosso futuro. caso também tinham produtos ali que tinham interseção, né. Nós éramos concorrentes, Exato, né, fato, fato, exato. verdade. E isso é a prova, né, depois que a gente de fato veio, novos projetos chegaram, a gente tá de alguma forma crescendo, se desenvolvendo e olha que a gente só começou, né. Eu acho que as sinergias, quando a gente encontra essa complementariedade e a gente trabalha as sinergias, a gente constrói algo muito maior, né. Então, quantos novos produtos a gente já criou juntos e quanto isso tem um potencial de crescer muito maior do que se a gente estivesse naquela redomazinha, cada um individualzinho no seu cantinho, né. Eu acho que tem muito disso. Cara, mas falando da nova gestão, quais são os pilares aí que a gente vai trabalhar na nova gestão? Cara, Fala pro nova pessoal. gestão, maravilhoso falar da nova gestão, porque é um movimento novo, muito interessante, significativo que a gente está movimento que a gente está fazendo, né. A gente vem entendendo ao decorrer dos tempos o quanto esse movimento de ecossistema, de conexão em empresários, precisa ser expandido. Eu acho que isso de fato está virando um grande negócio e tem um grande potencial, não é. Acabei de comentar, antes era muito distante de mim a visão de que ecossistema era uma coisa possível para o meu negócio. Hoje em dia eu estou vivendo isso. E como eu percebo que isso é o futuro, inclusive. As empresas que não aprenderem a se conectar, me corrija caso eu esteja errado, você que é o especialista em ecossistema aí, mas elas tendem a desaparecer, É elas tendem a isso. ter cada vez mais dificuldade. Definhar. E o Nova Gestão Educação e Net Business, que é um novo movimento que a gente está fazendo, e nos dias 9 e 10 vai ter o Sprint Nova Gestão, que é esse evento, é exatamente para ajudar os empresários a entenderem como é que eles podem atuar de maneira mais estratégica. Então, vamos ter você lá falando sobre ecossistema, né? Mas muito além disso, tem alguns caras interessantes que a gente vai ter lá, É, né? a gente vai trabalhar alguns pilares, né, não só ecossistema, cultura e liderança são 2 temas que nós falamos lá no Nova Gestão, mas a gente vai falar muito sobre vendas, sobre marketing, sobre estratégia, Financeiro. sobre financeiro, sobre tecnologia, né. Então a gente tem alguns caras aí, grandes players do Feras. mercado, né. Tem o Renan da Tecla T, que vai falar muito sobre essa parte de inovação, tecnologia, dados, o Beto Quintão da 5G, que traz muito essa pegada, esse punch comercial, né. Comercial, é. Alan Barros, ex-VP das Casas Bahia, Poxa. Ricardo Eletro, um grande player do mercado também vai estar com a gente aqui. Felipe Atab, eu sou fãzaço desse cara. Atab, um abraço para você. Vai falar muito sobre marketing, ex-Ambev aí também. Então a gente vai ter Esse cara de grandes azul eu feras. acho que você Esse conhece. cara é, esse cara é muito bom, autor desses 2 livros, né, que deu nome aí ao nosso produto, Nova Gestão, Eduardo Gomes de Matos, nosso CEO, mestre em estratégia, especialista. Então a gente vai ter muita gente boa aí no nosso evento. Convido vocês a estarem com a gente nos dias 9 e 10 de abril, tá imperdível. Vão ser 2 dias all inclusive. Você não vai sair daqui, é café da manhã, almoço, jantar, happy hour, vai ter um happy hour também, né? Tudo isso. Tudo incluso para a gente ter 16 horas de imersão, conteúdo, networking. A gente não está chamando nem de networking, né, a gente está chamando de net business, né, que é essa a potencial de geração de negócio dentro do ecossistema. Então, se você quer fazer parte de um ecossistema, de construir equity, de consolidar mercado, de encontrar parceiros estratégicos, o Nova Gestão com certeza é para você. Então, o pessoal vai colocar o QR Code aqui embaixo para você saber mais, entrar no site e ter mais informações aí desse grande evento que vai acontecer em abril, nos dias 9 e 10. João, ainda falando sobre liderança, mindset, mentalidade, o que que muda na mentalidade das lideranças quando as empresas começam esse movimento de colaboração, de co-construção? Você já deu o seu depoimento aí, né? Mas se a gente analisar um antes e depois de um empresário que passa por essa mudança, né? Quais seriam os principais fatores aí dentro dessa mudança? Falando de liderança, eu vou além do empresário, porque de fato o que acontece, e a gente viveu e vem vivendo essa transição. De fato, quando você faz, como nós fizemos a transição entre uma empresa que está atuando sozinha para uma empresa que atua em ecossistema, de fato a cultura vai se reajustar, se realinhar. Então, exemplo da Rap Gestão, a partir do momento que veio para dentro do GM Group, a gente percebeu pessoas que estavam aqui que se desconectaram e faz parte, tá tudo bem, bem pelo contrário, isso é positivo, né? Porque você passa a ter dentro do negócio aquelas pessoas que olham para essa nova realidade, que olham para esse mundo e que querem estar ali, querem permanecer. Isso de cara já é um filtro natural, vamos dizer assim, muito interessante, muito Uhum. significativo, né, que você passa a ter. Olhando para o meu time, inclusive, como empresário, eu percebo o seguinte: a partir do momento que eu tô
que eu estou sozinho no mesmo ambiente, eu tenho certas oportunidades para aquele time, eu tenho, aonde eu posso ajudá-los a chegar. E isso é limitado, a minha própria capacidade como empresa. No momento em que eu viro, parte de um ecossistema, eu expando a capacidade de carreira do meu colaborador, inclusive. Então eu tenho pessoas do time hoje que sabem que estão aqui na Rap, mas que daqui a pouco elas podem estar conectadas com outras empresas, seja porque são empresas que fazem parte do grupo, seja por conta nessas conexões todas com outros clientes, eles ganham novas oportunidades de carreira. Sim. Eu acredito muito na ideia de que eu preciso de boas pessoas aqui, enquanto fizer sentido para elas estarem aqui, maravilha. Na hora que não fizer, eu desejo, né, desejo que ela cresça, se desenvolva, e se pro bem dela vai ser melhor estar em outro lugar, maravilhoso. E isso veio com essa visão de ecossistema para mim. Então, para as pessoas gerar mais oportunidades, gerar mais experiências, mais troca, quanto hoje o meu marketing conecta com o teu time de marketing, e o que a gente cria sai muito mais Troca interessante, rica, né. né. Nós acabamos de fechar uma parceria, inclusive, com o mesmo fornecedor de tráfego, não é isso? Que faz a Sim, gestão do nosso sim. tráfego. Então, espera aí, olha, quantas trocas interessantes a gente teve a partir da conexão com as empresas. E na cabeça do empresário, meu Deus, eu falo por mim, mas vejo no dia a dia de vocês o quanto, o olhar de visão de futuro ele é muito mais amplo. O quanto quando a gente está sozinho eu tenho uma capacidade de visão, quando eu me junto com a tua visão, que tem um networking, diferente do meu, que tem experiências diferentes da minha, o como a minha Se visão amplia, né. se expande, se amplia, e eu vejo que o meu negócio passa a ter várias outras oportunidades de negócio. Nós inclusive agora há 2 meses atrás fizemos um movimento de construção do Nova Gestão, que é um movimento que nós tentávamos fazer há 2 anos, sozinhos. Olha aí. E nós chamamos consultorias que não conseguiram nos ajudar a construir isso aqui, e aqui, ok, primeiros 6 meses aí foram de conexão, né, Aham. mas no início do ano pronto, isso já se resolveu e nós Fluiu. estamos caminhando em outra linha agora. Saiu rápido, né. Ah, Essa tua fala me remete também a um ponto que eu sempre trago aqui na Gomes de Matos, e no GM Group, né. Ah, e em uma empresa em expansão, ainda mais isso é ainda mais forte. Toda empresa, ela tem algo que a gente chama de espaço organizacional, e o colaborador ele precisa entender isso. Quanto mais espaço organizacional você ocupa, mais rápido você cresce. Então, às vezes, a gente se depara com alguns colaboradores: "Cara, eu não vou fazer isso porque isso aqui não está na minha função, não faz parte do meu job description", né. A gente fala a gente se depara muito com isso. Cara, se você é um colaborador que tem visão, quanto mais coisas e quanto mais missões você receber e dar vazão, mais espaço organizacional você vai estar ocupando, mais imprescindível você vai ser para o negócio, mais você vai crescer dentro da empresa, né. Em uma empresa, em um grupo, num ecossistema que se expande a todo momento, do ano passado para cá a gente já fez 2 fusões, estamos com a terceira aqui na agulha, criamos mais um novo negócio, então o espaço organizacional ele se expande muito rápido, e a gente precisa de pessoas que ocupem esses lugares, né. fato, e um ponto importante, como nós vivemos hoje num mundo aonde o mundo está muito diferente, onde agora eu preciso sim, fazer com que o colaborador ou encontrar boas pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso preparar o meu negócio para que ele seja atrativo para o mercado. Afinal de contas, hoje eu tenho múltiplas oportunidades de trabalho, né, eu tenho hoje trabalho home office, então você pega exemplo da gente aqui no Nordeste. Quantas vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, de vir um player de São Paulo oferecer um trabalho home office pagando muito mais e leva um Sim, colaborador nosso que está aqui. sim. Então, o quanto eu preciso ser mais atrativo como negócio para o mercado. E esse é um movimento muito interessante. Uma coisa é uma empresa, outra coisa é um grupo. Quando eu começo a crescer como grupo, e o GM Group tem demonstrado isso, eu passo a ser muito mais interessante para o mercado. As Sim. pessoas começam a me olhar com outro valor e eu ganho muito marca empregadora. Isso faz uma diferença gigante. E acontece muito esse movimento também, né, às vezes, um colaborador ele não está tão adaptado a uma empresa do grupo, a gente movimenta ele para uma outra empresa e ele explode, né, ele deslancha, só estava ali no lugar errado muitas vezes. Então acontece muito essa realocação de talentos entre as empresas do grupo, né. Né, e na prática, além de resgatar um talento, você diminui custo. Você já não vai Total, demitir, não vai ter que gerar um novo processo seletivo. No final das contas, gente, não tem como negar, isso gera lucro. total. Que é outro ponto que eu ia levantar aqui, que é a questão de você, com o ecossistema e você fazendo parte de algo maior, você consegue diminuir muito o teu custo, né. Por exemplo, a gente tem aqui no GM Group um CSC financeiro. Então todas as empresas pagam X Um valor FII ali por mensal mês, ali. um FII mensal, para ter esse CSC financeiro. O CSC do DH também é a mesma coisa, por uma fração do que você teria se fosse montar isso internamente, né. Então, esse é um outro benefício também que a gente trabalhar de ecossistema, né, e construir esse movimento de CSC também é muito rentável para o negócio. Fato, e você profissionaliza muito, né, que antes você ter um CSC com nível de profissionalismo muito maior,
o nível de dados, de informação, de qualidade das tomadas de decisão cresce muito, né. Sim, com certeza. Quando o empresário entra num ecossistema como esse, João, num ambiente, de construção de ecossistema, de visão de crescimento, eu acho que mais do que apenas falar de ecossistema, a gente muda o mindset para ter uma visão e uma ambição muito maior, né. Se tem uma coisa que a gente experiencia no dia a dia, é essa renovação de ambição. Então, todas as empresas que a gente fez fusão ou que a gente criou um novo negócio, chamou um CEO de mercado, a gente ampliou muito essa visão, essa fome, né. Então o cara tinha uma visão aqui de 2030 a chegar em "X milhões" e, cara, dá pra gente fazer muito mais, porque agora a gente faz parte de um ecossistema, né. Fato. Então, acho que muda muito esse mindset também de crescimento dentro do líder, né. É uma frase antiga, mas que eu gosto demais, e ela é maior pra mim a maior verdade é a ideia de que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Eu não sei se a regra, se o cálculo é esse, são as 5, mas de fato, o ambiente, como você tem comentado aí, muda completamente. Então, a partir do momento que eu tô conectado com pessoas que têm uma visão de fato mais ampla do que a minha, naturalmente eu tendo a querer expandir a minha visão também. Alguém comentou, eu estava num evento para empresários uma vez e um mentor disse, não sei se eu lembro exatamente a frase dele, mas ele dizendo assim: "Se eu tô aqui no", pegou a metáfora de um prédio, "se eu tô no prédio na linha de quem ganha 50.000, quem fatura 50.000, para ir para a linha de quem fatura 500.000, eu tenho que subir o andar, eu tenho que ir lá para cima, eu tenho que ir lá viver o que esses caras vivem no dia a Mudar o dia, jogo. tem que mudar o jogo, senão se eu ficar aqui eu vou permanecer". Então hoje mesmo eu estava conversando com uma empresária que estava com um sócio aqui, ela dizendo: "Nossa, eu quero trazer ele para cá, mas ele não tá vindo". Então, é interessante isso, porque, ela já tá doida para ir crescer, fazer, investir, e tem o outro sócio lá que tá E ela quer o parado. quê? Elevar a consciência dele, Exato, exato. E ela tá expandir o mindset. conectando a gente, trazendo ele para Nova Gestão, inclusive, exatamente para que a gente consiga ajudar nesse processo de Exato. expansão da consciência do empresário, que é o grande foco. E aí entre outro ponto também, ó, alinhamento, né. Muitas vezes a empresa ali tem 2, 3, 4 diretores, né. Então se você está interessado em fazer parte da nova gestão, esse alinhamento entre os diretores é super importante, né. Essencial. Então se você, por acaso, uma empresa que vem e traz um diretor apenas, outros 3 diretores ficam de fora, então os outros 3 não vão expandir a consciência, não vão, elevar a maturidade de gestão como aquele empresário que fez o Nova Gestão, né. E aí acaba que fica ancorando ali as decisões, fica ancorando ali Trava, né. o crescimento e acaba travando esse crescimento mais acelerado, né, esse é Trava. um ponto Eu interessante. durante muitos anos fui sócio, sou sócio ainda da minha esposa, né, então nós tínhamos ali uma empresa familiar, só nós 2 tomando as decisões, e a gente percebeu ao decorrer dos tempos, quando a gente foi exatamente contratar consultoria para nos ajudar a ir para novos ambientes, uma das coisas principais que nos ajudaram a fazer foi isso: "Olha, os 2 precisam ter o mesmo caminho, o mesmo olhar, a mesma visão de futuro, porque senão de fato a gente trava o crescimento. Total, A gente não evolui, não faz os investimentos que precisa fazer, não toma as acontece muito, decisões", né, acontece fato. muito. Uhum. Vamos iniciar aqui um quadro Verdades que Bora. poucos empresários falam. Qual é a maior mentira que os empresários contam para si mesmos, João, na tua visão? Cara, primeiro, acho que vai até ficar um pouco repetitivo, mas pra mim é aquela que eu falei no início, só dá certo se eu fizer. A minha complementa a sua, eu tinha anotado aqui: "Consigo fazer tudo sozinho". É uma das maiores mentiras que o empresário conta para si mesmo, que às vezes a gente tem a síndrome do super-herói, né, a gente acha que consegue fazer tudo, que dá tempo de tudo, Gestão heróica, né. e não é assim, né, a gente tem, várias esferas na vida aí para fazer a coisa bem feita e a gente precisa de líderes que complementem o nosso expertise, né, o nosso lugar ali, de potência, né. Então acho que a complementariedade nessas visões, nessas lideranças, é fundamental para o crescimento, né. Fato. Segundo do diz aqui, ó: "Networking sem profundidade, serve pra alguma coisa?" Acho que só para tomar um no bar, tomar um vinho, porque networking, Pra como a gente lazer. fala, net business tem que gerar negócio, né. Tem que renovar a ambição, tem que, levar a gente para um outro nível, né. Essa ambiência de crescimento, a gente experiencia muito isso aqui, praticamente toda semana a gente tem evento aqui no GM Group, de alguma empresa do grupo, e a gente experiencia muito isso, enquanto as pessoas, ao participar de um evento, esse nível de consciência é elevado e meio que te impulsiona a ir para frente, né. É a força motriz ali de estar participando de algo maior, de um movimento maior, isso te leva muito para frente também. Eu já participei de Network alguns tem que gerar negócio, tem que gerar crescimento. eu já participei de alguns grupos de networking e querendo ou não, uma boa parte deles
Estava voltando, era só um monte de gente lá que queria vender alguma coisa efetivamente. Então quando você se conecta com um nível em que existe um interesse mútuo ali de agregar valor, Sim, né, a relação se constrói de uma outra maneira, né. Então, com entendo certeza. que o Nova Gestão, né, educação e NetBusiness foi criado exatamente com essa função, ou com essa Exatamente. visão de como é que eu ajudo esse grupo que está aqui, essas pessoas que estão aqui, a gerar negócio, né. É Perfeito. isso aí. Terceira vai para ti. Uma empresa pode crescer muito sem desenvolver lideranças? Cara, pode. Agora, qual é a grande questão? O custo é muito alto. Eu vou dar um exemplo, eu tive um cliente no Mato Grosso, fazendas, né, mas não vou citar o nome do cliente, claro, mas que eles faturavam, eu não lembro exatamente o faturamento deles, mas eles gastavam em torno de 10 a 14 milhões por ano com rotatividade. A rotatividade era muito alta, então assim, cresceram, eles faturavam um valor bem Muitas considerável. empresas nem fazem esse cálculo, né. Muitos nem fazem esse Quanto é cálculo. que o meu turnover está gerando de custo para o meu negócio hoje. Exatamente, nem fazem. Então, assim, dá para crescer? Dá. Conheço negócios que cresceram com uma liderança ruim, né, pouco preparada, pouco desenvolvida, muito técnica, sem olhar para a gestão estratégica de pessoas, conheço. Mas quando a gente vai olhar, o custo é muito grande. As pessoas rodam, né, você perde time, você perde talento, o Não custo é só o muito alto. custo direto, mas o custo da oportunidade, né. Uhum. Se eu tô ali no operacional, o custo da oportunidade de eu poder estar no estratégico e, vendo outras demandas e outras estratégias que vão potencializar muito mais o crescimento, qual o custo dessa oportunidade que eu tô perdendo, né? Fato, fato. A quarta aqui agora, deixa eu jogar para você. Empresário que não aprende com os outros está condenado a crescer devagar? Cara, existem 3 tipos de pessoas, né. As pessoas que não aprendem nem com os seus próprios erros, as pessoas que aprendem com os seus próprios erros, e o terceiro tipo de pessoa é aquele que aprende com os erros dos outros, né. Então é Esse é o o mais sábio, né? é o mais sábio e é o que gera menos custo, né. A curva de aprendizado dele é muito menor. Então se eu posso aprender, posso fazer parte de algo maior, posso me conectar com outras pessoas, posso fazer ali um network que gera negócio, posso ter aprendizados ali, acho que são das a gente faz no Nova Gestão uma rodada de negócio, um board meeting, né. Acho que Maravilhoso. é interessante a gente tocar nesse ponto. Então a gente separa a turma ali em pequenos grupos de empresários, escolhe um case de sucesso e vai trabalhar aquele case de sucesso. E a riqueza disso é absurda, né, porque a dor do é interessante isso, às vezes são segmentos totalmente diferentes, mas a dor daquele case, a dor daquele empresário é a mesma dor, é só transpor ali para outro segmento que o cara tá passando pela mesma dor, né. E o quanto isso gera de custo de aprendizado, diminui o custo de aprendizado para ele, né, em aprender com o erro do outro que está ali do lado e como é que ele fez e como é que ele passou por aquele desafio, então isso gera uma riqueza absurda. Esse a gente fez um lançamento que foi o Sprint Experience aqui para lançamento do Sprint Nova Gestão, e foi uma noite, né, de 3 palestras ali, Sim. e eu tive clientes que me disseram: "João, tirei 3 ideias maravilhosas para colocar no meu negócio". Então eu digo, se você em uma noite, em uma palestra, em uma fala de um mentor consegue gerar transformação para o seu Imagina em negócio, 2 dias você girados. imagina 2 dias inteiros, né, fato. Boa. E a última, qual é o maior erro que você vê quando empresários tentam escalar sozinhos? Cara, acho que você responde melhor do que eu essa inclusive. Tipo, é o maior erro quando as pessoas não tenta escalar sozinhos. Eu acho que primeiro tem um pouco a ver com isso que você comentou agora, ou a pergunta anterior, que tem a ver com crescer devagar, né. Se eu tenho menos pessoas dedicando tempo e atenção e olhar para aquilo, a gente naturalmente, demora mais. Eu sei a experiência de vocês que foram aí olhar para o negócio e tinham uma visão de futuro para o GM Group e fizeram uma expansão de consciência lá em São Paulo e Sim, voltaram com outra cabeça. sim. Exatamente porque estavam conectados. Então eu acho que esse é o principal Levamos chance. os 7 sócios para essa expansão, porque se a gente levasse um ou 2, como eu falei, ia ficar ancorando essas decisões, né. Desculpa, é um comentário tão simples, mas que eu vejo que é uma crença que segura muito empresário muitas vezes. "Cara, não, eu vou gastar demais". Vocês gastaram quanto para levar os 7 sócios lá? Foi uns mais de 300 mil Mais de reais, alguma 300 coisa mil. assim, né. E eu lembro que lá mesmo no evento vocês fecharam um negócio que já cobriu todo. Fechamos um negócio de 900 mil, então o ROI já veio Deu ROI, né? na veia, né. É, É muito bom. isso. E eu acho que o grande ponto aqui é que quando você tenta escalar sozinho um negócio, você está preso na operação. Então quanto tempo hoje da tua semana tu está dedicando ao estratégico, a não fazer atividade operacional? Eu acho que isso é uma pergunta bacana para quem está nos assistindo.
Separa um tempo semanalmente, cara, eu vou separar aqui a terça-feira à tarde para não fazer nada. Na minha agenda não vai estar fazendo, não vai ter nada, né, não vai ter nada fixo ali, nenhuma reunião, mas eu vou pensar estrategicamente no negócio. Vou pensar em novas estratégias, vou pensar em novos movimentos, vou pensar em quem eu posso trazer de parceiros estratégicos, né, para analisar friamente ali o negócio, estrategicamente, e sair do operacional. Porque se a gente não se força a fazer isso, a gente passa a semana toda apagando incêndio, né? Fala, eu falo por experiência própria, eu reservei na minha agenda um dia da semana, eu disse: "Já tá fechado lá", se for olhar lá, tá toda semana o mesmo dia lá, agenda fechada. Na minha É pra quinta-feira à tarde. quinta tarde, a minha quinta-feira o dia todo, eu já botei. Muito bem. Boa. Dudu, com todo esse papo, uma pergunta importante aqui, pensando até quem está nos assistindo, tá, ok, eu não vivo hoje essa realidade de ecossistema, eu não tô conectado com isso, qual é o primeiro passo? Se eu tô sozinho, como é que eu posso o que que eu faço para começo de conversa, para tentar viver um pouco mais essa realidade de ecossistema? Entra no Nova Gestão. Né? Ah, para começar, né? Dias Brincando. dias 9 e 10, é isso? Muito bem. Mas eu acho que o primeiro passo é você participar de ambientes estratégicos. Uhum. Nova Gestão, como a gente está brincando, mas está dando um exemplo real, mas procura participar de ambientes estratégicos. Então, cara, a gente tem, por exemplo, eu faço parte também da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing. A gente faz o capítulo aqui do Ceará. Eu sou diretor de estratégia lá, inclusive a gente vai ter uma reunião hoje à noite. Mas a gente faz quase de 15 em 15 dias, a gente tem eventos da DVB. Cara, e o networking é absurdo. Você conhece gente de vários outros segmentos, potenciais parceiros, né? Então, te força a estar nesses eventos para você participar desses ambientes mais estratégicos. O segundo que eu poderia colocar são a questão das verticais. Então, mapear as verticais complementares ao teu negócio, eu acho que é fundamental. Como a gente citou o exemplo básico da padaria, tu pode mapear ali quais são as cafeterias, né, no bairro, por exemplo, que poderiam gerar uma receita recorrente, uma parceria mais estratégica. Dentro do teu negócio, quais são os potenciais parceiros estratégicos? Mapeia quais são essas verticais. A gente mapeou 12. Nós somos uma empresa de consultoria por quase 30 anos a gente foi uma empresa linha e a gente entendeu, cara, a gente precisa evoluir, a gente precisa ser uma empresa rede, a gente precisa montar um ecossistema, a gente precisa construir equity, né? Então, quais são os parceiros estratégicos que a gente mapeou? Cara, aí tem vários, tem parceiro de inteligência artificial, que nesse caso a gente criou um negócio aqui dentro, parceiro de cultura e liderança, que foi a REP, um parceiro que tem muito bem um arcabouço tecnológico de números, de KPIs, que foi a Board. Estamos com parceria aí também agora com a DBS, que é o nosso escritório oficial de advocacia e tributário, né? Então, quais são os serviços complementares, né? Esse exercício é sensacional para você entender a tua atuação dentro do mercado e quais são os players que se complementam ao teu negócio. Massa, e olha que interessante a tua fala. Cara, nós como consultoria passamos 30 anos sendo uma empresa linha. Ou seja, quando a consciência aparece, surge, olha quanta coisa muda, né, quer dizer, foram Em 30 2 anos, anos, né? em 2 Os anos 2 anos ele mudou. mudou completamente o negócio, a mentalidade, a visão. Ou seja, não É tem bizarro. tamanho, não tem a ver com tempo, não tem a ver com idade, tem a ver com a capacidade de ampliação de consciência do empresário mesmo para entender, dizer assim: "Olha, eu tenho coisas que eu posso viver como empresário, que a minha empresa pode ser ou acontecer além do que eu tenho de visão hoje". Porque eu Exato. imagino que foram 30 anos, porque vocês nunca tinham ouvido falar nesse movimento, a partir do momento que foram estudar, foram se conectar com outros players, essa consciência surgiu, né. Isso aí a gente, por muito tempo a gente foi, ah, eu digo que a gente pegando a metodologia do Atabe aí, que a gente é Product Led Growth. E a gente está no movimento de mudar para Sales Led Growth, né, para ter essa mais pegada de venda, porque 95% do nosso canal de aquisição é indicação, é recomendação de outros clientes, né. Então, para a gente atingir aquela visão, a gente, cara, em 2030 a gente não consegue chegar nesse número se for só com consultoria. Então, o que que a gente precisa fazer? Que ecossistema a gente precisa construir, né? Então, essa virada de chave foi essencial para a gente ter uma visão muito mais ambiciosa e construir isso tudo que a gente está construindo nesses últimos 2 anos aí. Mas acho que só um último comentário para fechar, um pouco até trazendo o olhar de liderança e cultura, até pela pergunta que eu te fiz, Por né, favor. como é que o empresário ele vai quais são os primeiros passos? De uma das coisas importantes de pensar, até para pensar em crescimento, é muito melhor você primeiro
não digo primeiro organizar para crescer, mas no sentido assim, se eu tô pequeno ainda e eu consigo preparar, as bases para o crescimento, É muito mais né, fácil, né. é muito mais fácil do que se eu quiser organizar depois. Então sim, existe uma premissa do primeiro constrói primeiro, Coloca né, nas redes pra progride, dentro. depois você organiza, fato, mas o quanto eu puder ter consciência já da estrutura de time que eu preciso ter, da formação das pessoas que eu preciso construir, da cultura organizacional, que é um assunto que a gente não tratou aqui, até porque a Luana Borges, aqui, né, nossa sócia aqui que vai tratar naquele dia, do quanto eu preciso pensar intencionalmente primeiro a cultura do negócio, para depois querer pensar em investir em outros em time comercial, em outras frentes, para não, de fato, falhar, melhor, porque quanto mais eu deixo isso para depois, eu vou lá ficar remando contra a maré, porque eu não preparei as bases do meu negócio antes, não preparei meu time, não preparei minha cultura. Isso é Com importante. certeza. Para você que está assistindo até agora, a gente falou sobre muitos temas aqui: liderança, cultura, ecossistema, Estratégia. estratégia. E eu acho que eu queria trazer aqui 5 insights desse episódio para o pessoal que está em casa, que eu acho que resume muito bem esse papo, né. Empresas não travam por falta de mercado, travam por falta de estrutura e consciência, né. Crescimento isolado é limitado e insustentável no longo prazo. A gente falou muito sobre isso, né, ninguém cresce sozinho. Ah. Quem está nesse movimento ainda de empresa ponto vai definhar invariavelmente. Ecossistemas aceleram o aprendizado e abrem oportunidades invisíveis, né? O tanto de portas e o tanto de sinergia e novas oportunidades de crescimento a gente conseguiu Surge. com a construção de ecossistema. Pessoas e liderança são a base de qualquer crescimento sólido. A gente falou muito sobre isso, né? Liderança, cobertura de cargo-chave, delegação, não ser um empresidiário, né? Que a gente comentou também. E que empresas conectadas crescem mais rápido e com mais previsibilidade de receita, previsibilidade de vendas, né, de nova geração de receita até também para o empresário, né. Uhum. Antes a gente comentou lá quando a gente estava fazendo a nossa fusão, que na Rap só tinha um tipo de remuneração, que era o Prolabore. Hum. Hoje a gente tem remuneração de comissionamento, tem remuneração de instrução de mentoria, então Fato. tem vários tipos de remuneração que a gente consegue também construir e gerar mais valor, não só para o negócio, mas também para o dono, para o empresário. Eu acho que isso é muito válido também. É, massa. A análise importante aqui para quem está nos assistindo, inclusive, é quando você olha para tudo isso aqui que a gente está falando, onde é que estão os gaps do seu negócio, né? Quando você para pra pensar em financeiro, em estratégia, em cultura, em pessoas, em marketing, em conexão, né, com outras empresas, em ecossistema, onde é que você percebe que você tem mais dificuldade? Porque, de fato, a gente está falando aqui do Nova Gestão, mas o fato de estar aqui para aprender mais, o exemplo de ter saído de 30 anos num modelo de negócio, partir para um outro modelo de negócio, veio de conhecimento, entendimento, conexão com outras pessoas para expandir a consciência. Então, olha para isso como empresário, né? É isso aí. E eu queria fazer o último convite, reforçar, na verdade, o convite de Nova Gestão. Então, se você que está nos assistindo, esse papo fez sentido para você, já envia para alguém também que você acha que vai fazer sentido. Se você viu, elevou a consciência nesse episódio, que você tem gaps a serem resolvidos e tem muita oportunidade em fazer parte de Nova Gestão, em termos de ecossistema, de net business, e quer estar com a gente nos dias 9 e 10, então não perde Nova Gestão. Vai ser incrível esse sprint aí que a gente está fazendo. Nos dias 9 e 10 de abril. Vai ter muita gente boa aqui, cara, tá realmente imperdível. Eu Ah, sou tá bom. fã desses caras que vão estar aqui com a Tá gente. bom demais se puder botar na tela aí de volta, porque são caras, que a gente admira demais, mas mais do que isso, que entregam um conteúdo muito rico, né, que você vai ter a oportunidade de É isso. estar conectado com o que há de mais atual sobre cada um desses temas que a gente está trazendo aqui, né, o que E que o a mundo está troca vai ser falando. incrível, né. A troca vai ser incrível, até 2 porque vai ter o dias board meeting lá também, sim, né, você vai poder viver a sim, experiência do board meeting aqui com a gente nesses dias, vai ser, não tenho muito dúvida que vai ser legal. maravilhoso. E quem quiser achar o João aí nas redes sociais, como é que faz? Cara, João é E a arroba Rap? a Rap Gestão, né, Rap Gestão, arroba Rap Gestão, Rap de feliz, né, Rap Gestão no Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar em todas as redes aí, Spotify, YouTube, e o João Dornelles está como JM Dornelles, você vai me encontrar por aí também, e vai acompanhar a gente, porque tem muito conteúdo que a gente coloca lá exatamente para ajudar o empresário a desenvolver sua liderança, a E o construir Instagram do cultura. Nova Gestão? Instagram Nova Gestão também, arroba Nova Gestão. Agora eu fiquei na dúvida, acho que é arroba Nova Gestão, né? Se puder confirmar pra mim aí, é arroba Nova Gestão, né? Arroba Nova Gestão, é isso aí. Boa. Boa. E quem quiser também me seguir nas redes, é só acessar @GM Podcasts, Gomes de Matos Consultoria e @Dudu Hamiden. A gente está num movimento bem bacana aí de construção de conteúdo. Eu acho que vai ser interessante vocês darem uma conferida também. Valeu, galera. Esse foi o Nova Gestão Talks e a gente espera vocês no próximo episódio.